Cal e de Milson Molina aqui no YouTube para mais uma atividade do Desafio de Percursos de Atividades Socioeducativas do blog atividadescras.blogspot.com.br. E a atividade de hoje é rir de si mesmo. Rir de si mesmo? Como assim, né? A questão do rir de si mesmo, para mim, pessoalmente falando, foi uma das coisas mais libertadoras que aconteceram na minha vida durante ainda a minha infância. Quando você aprende a rir de si mesmo, fica mais difícil das pessoas te ofenderem, fica mais difícil de você se chatear com o que as pessoas falam, a sua autocrítica, ela fica mais leve, você consegue se divertir com as situações que outras pessoas te propõem, às vezes até para te diminuir, para te deixar com vergonha. E quando você inverte a situação e você começa a rir de si mesmo e a rir da situação, as pessoas acabam achando engraçado e diminui a tensão. Então, dentro do nosso percurso de trabalhar a agressividade, o rir de si mesmo, na verdade, é uma maneira bem legal de diminuir o nível de atritos que acontece dentro de cada equipe, dentro de cada grupo de usuários. Outra situação também que tem a ver com o rir de si mesmo é a autoimagem que a gente tem de si mesmo. Então, às vezes, nós nos vemos todas as vezes no espelho e olhamos para os nossos defeitos, aqueles defeitinhos que só a gente sabe que a gente tem e que a gente não gosta. E quando alguém aponta, né, e levanta esse aspecto do seu visual, você tende a se sentir diminuído, descoberto, desprotegido. E quando você aprende a lidar com essa situação, quando você aprende a lidar com essas imperfeições que são inerentes a todo mundo, as coisas também ficam mais leves. Então, na verdade, ninguém está vendo, né, essas imperfeições que a gente olha tanto no espelho. É muito difícil que as pessoas reparem, mas se for uma coisa mais evidente e as pessoas realmente repararem, e você aprender a levar ela numa boa e aceitar que você aquilo faz parte de você, tudo isso contribui com essa leveza da maneira como você encara as coisas na vida. Na atividade de hoje, é uma atividade de 3 partes, a gente vai aprender a rir de si mesmo de uma forma meio metodológica, mas é importante que o orientador ele consiga trazer essa exemplificação, então ele consiga rir de si mesmo para que as crianças, os adolescentes possam rir de si mesmos também. Eu costumo dizer, e nos grupos, né, eu pergunto assim, gente, o meu nariz é torto, vocês já repararam que o meu nariz é torto? E as pessoas falam, não, não é. E aí eu olho direto para eles e falo, olha, é torto, né? Mas ninguém percebe, porque eu também não dou importância. E se alguém disser que meu nariz é torto, eu vou dizer, é mesmo, sem problema nenhum. Na atividade, a gente vai pagar alguns micos, a gente vai lembrar de alguns micos e vão sortear, mas vamos lá pro meu computador que eu vou mostrar isso para vocês direitinho. Ok, estamos aqui no meu álbum de figurinhas, na verdade no álbum de recortes de figurinhas, porque eu cometi um pequeno errinho no último encontro, na última gravação. Eu pulei o Rir de Si Mesmo, que é o vídeo que nós estamos gravando hoje, e fui direto por dizer, não dizer por dizer. No Rir de Si Mesmo, né, ele vai trabalhar também pessoalmente uma situação que é comum, um rir do outro, tirar sarro, né, e ainda mais quando é criança, né, e a criançada costuma ser meio malvadinha nesse sentido. Então aprender a se blindar, aprender a não se incomodar tanto com essas brincadeiras e aprender a levar isso de uma forma leve é exatamente o objetivo dessa atividade. Então eu vou clicar aqui, a gente vai abrir direto no blog, porque lá tem algumas sugestões bem interessantes também que eu quero que vocês vejam. Então estamos aqui no Rir de Si Mesmo, o objetivo, autoaceitação, lidar com as próprias dificuldades de forma leve e bem-humorada e destacar a importância de rir e ser legal consigo mesmo. Essa é a grande questão. Nós precisamos ser legais conosco. Em todas as postagens eu trago um pensamento, uma frase que tenta sintetizar um pouco sobre o que a gente está tratando. Então eu vou ler essa para vocês. O processo de autoestima passa inevitavelmente pela autoaceitação. Reconhecer em si fraquezas e fortalezas e gostar delas. Aprender a superar o que nos atrapalha e reforçar o que nos ajuda no dia a dia e na vida. Aprender a lidar com isso estimula a espontaneidade e a não se afetar com provocações alheias. Por isso, trata-se de uma atitude importante consigo mesmo.
É uma autopreservação, é uma maneira de se preservar. Como eu disse lá no início, para mim, pessoalmente falando, foi muito legal quando eu aprendi a rir de mim mesmo e a levar as coisas na esportiva. E é isso que eu vou tentar ajudar vocês a levarem aí para os seus usuários. Uma dica que eu trago nessa postagem, e vocês podem acessar esse vídeo pelo blog, é o retrato falado da Dove, né? Eu vou abrir aqui, mas vocês não vão ouvir o áudio, eu vou comentar um pouquinho. E eles fazem um trabalho com um retratista do FBI. Ele vai colocar essas pessoas para se autodescreverem e descreverem outras pessoas. E depois, no fim, essas pessoas vão olhar para os dois retratos, o que alguém descreveu dela e o que ela se autodescreveu. É chocante, porque a autodescrição sempre é mais feia, sempre é mais sisuda, sempre é mais pesada. E quando outras pessoas nos descrevem, o retrato sempre sai mais bonito, mais leve, mais gostoso de ver. E as pessoas se deparam com essa realidade. O vídeo que eu estou mostrando aqui é legendado, mas no YouTube você encontra ele dublado. Para o nosso público vai ser mais interessante. E tem uma versão de 6 minutos e meio, com a dublagem em si. Então vai ser bem legal se vocês puderem apresentar esse vídeo para os usuários antes de fazer a atividade e tentar apontar seus próprios defeitos e como você lida com os seus próprios defeitinhos, aquelas coisinhas que você não gosta. Como eu brinquei com a história do meu nariz é torto, cada orientador pode fazer essa brincadeira e apontar em si alguma coisa que não gosta, mas que leva numa boa. É assim que a gente precisa aprender a lidar com as nossas imperfeições. Bom, voltando agora, a atividade sempre está resolvida, tem um exemplo aqui, mas eu vou levar vocês lá para a animação para a gente fazer alguns apontamentos em cima dessa atividade também. Ok, estamos aqui na animação. Só lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, lá embaixo, o link para vocês acessarem o vídeo da Dove, do Retrato Falado, dublado, para vocês passarem os links para os usuários de vocês. Estamos aqui, Rir de Si Mesmo, percurso Trabalhando a Agressividade, desafio de percurso 2021. Escreva um mico que tenha passado em cada quadro e prepare-se para enfrentá-lo. Como que vai funcionar a atividade? Se for presencial, cada um vai escrever 3 micos. Um mico no primeiro, um mico no segundo e um mico no terceiro. 3 situações que ele tenha vivido, que tenha sido engraçado e que hoje ele consiga rir disso, né? Ou se ele ainda não conseguiu, que ele se propõe a rir de uma situação que foi engraçada e que ele pagou esse mico. Eles chamam de mico, então já fica mais fácil. Daí o que vocês vão fazer, né? Vão chamar em duplas, você vai escolhendo as duplas e as duplas vão lá para frente. Quando eles chegarem lá na frente, eles vão tirar um 2 ou 1. Eles podem pôr 1, 2 ou 0. Então só pode pôr ou 1, ou 2 ou 0. E eles vão fazer o joguinho. Então, deu 1. Eles vão ler o mico 1. Os dois vão ler o mico 1. Então qual que é o legal desse jogo? É que ele vai escrever 3 micos e ele não sabe qual que ele vai ter que contar. Mas ele vai ter que contar um. E ele vai contar um e o parceiro dele vai contar outro. Então a ideia é eles contarem, a gente rir, eles rirem juntos da história que eles estão contando. Então se eles colocarem 1 e 2, vai dar 3. Né? Se eles colocarem 2 e 2, vai dar 4. Se der 4, volta no 0. Se der 0, volta de novo. Então 0 e 4 não soma. É isso. Então eles vão colocar 1, 2 ou 0. Então 1 e 1, 2, eles vão ler o mico 2. 1 e 0, 1, eles vão ler o mico 1. 1 e 2, 3, eles vão ler o mico 3. 0 e 0, eles jogam de novo. 2 e 2, eles jogam de novo. A ideia é criar uma situação de espontaneidade mesmo, né? Por eles não saberem qual mico eles vão ter que ler, fica mais à vontade para ir lá na frente. E aí, a hora que eles têm que ler e contar qual foi o mico, é a hora que a gente se diverte e eles também. Depois dessa atividade, né, depois que todas as duplas fizerem isso, você pode, havendo tempo, você pode jogar de novo até que todo mundo leia os 3 micos e tudo, e a gente consiga aí realmente com que todos abram espaço e entendam a importância de rir de si mesmo, de não se incomodar com o sarro, de aprender a lidar com essas situações com mais leveza e não se sentir ofendido e agredido quando alguém estiver tirando um sarro. Quando estiver tirando um sarro, tira um sarro de você mesmo, tira um sarro da pessoa também, mas lembrando que isso não pode acabar em ofensa, que não pode acabar em agressão, que não pode acabar em humilhação,
mas que pode ser divertido. Então vamos lá, eu coloquei 3 exemplos que foram situações que na verdade eu paguei esse mico, mas a ideia é a gente fazer essa exposição, né? A gente se colocar à disposição e fazer o exemplo, dar o exemplo e dizer quais foram os nossos micos. Então, no caso do orientador social, você fala os 3 micos. Depois eles vão fazer o sorteio e vão escolher um dos 3 para falar de acordo com aquele sorteio que eles vão fazer. Vamos lá então, qual foi o primeiro mico aqui? Entrei na sala errada gritando que tinha visto meu crush. Então, situação constrangedora demais, né? Você entra numa sala, todo mundo sabe que você tem um crush, a sua turma, você tá de boa, e você entra gritando e não é a sua turma. Realmente, foi bem vexatório. O outro exemplo também aconteceu comigo. Eu estava me penteando no vidro espelhado do banco e um cara abriu, era uma porta. Tava lá todo bonito, até na época eu tinha bastante cabelo, né? Tava me penteando, me arrumando, pá, não sei o que, o cara abre a porta, tipo, de cara. Não, foi, meu, muito estranho. E o último, que eu acho que foi o pior deles, né? Eu não sei, se eu tivesse que escolher qual eu contaria, eu não escolheria esse. Eu tava testando um tênis novo, eu saí da loja e em vez de eu levar o tênis pra casa e tal, eu vesti o tênis novo na loja mesmo e saí com o tênis velho na sacola. E aí eu saí no calçadão, fui atravessar a rua, quando eu cheguei na esquina, puf, levei um tombo, caí, fiquei morrendo de vergonha, levantei, atravessei a rua, quando chegou do outro lado, escorreguei de novo, porque meu tênis era escorregadio e eu não sabia. E aí eu escorreguei 2 vezes em seguida. Então, assim, quem viu o primeiro tombo riu, mas quem viu os 2 tombos riu 2 vezes, riu o dobro, né? E eu saí, nossa, morrendo de vergonha. Mas assim, a ideia é essa, né? Contar seus micos mesmo. Então você já escolhe 3 aí para selecionar para contar para molecada e se prepara para rir bastante, porque essa atividade costuma ser bem legal. Bom, agora eu vou voltar lá pro álbum de figurinha para finalizar e colar a minha figurinha que eu fiquei devendo. Estamos aqui com o meu álbum de figurinhas com o mico que eu paguei. Na última gravação eu gravei o Não Dizer por Dizer e pulei o Rir de Si Mesmo. Então agora eu vou colar a minha figurinha, recortando aqui e colando aqui a minha figurinha que eu estava devendo no meu álbum de figurinhas. Lembrando para todo mundo que o que é importante é resolver sempre todas as atividades. Aqui a gente está num calendário, fevereiro, a minha meta era gravar uma por dia, não consegui, já estamos no dia 26 e eu não consegui gravar todas as atividades. Não tem problema, vou continuar gravando, vou inteirar o meu álbum de figurinhas e vou ganhar o meu troféu, como vocês podem fazer aí com os usuários de vocês, da mesma forma, independente do calendário. Então, até o próximo vídeo e eu espero que eu consiga atingir a minha meta pelo menos até o fim do ano. Até lá são 308 atividades, mas eu vou me esforçar para conseguir. A gente sabe que cada dia é um dia, cada situação é uma situação, existem muitos percalços em cada percurso e a gente precisa se adaptar e se flexibilizar. Não precisa se cobrar a ponto de se frustrar e deixar de fazer e não querer concluir um desafio. Então, a ideia do desafio aqui, tô atrasado, tô perdendo, tô na lanterna, mas vou conseguir. Tá bom? Até a próxima.